ACH 3016. Processos patológicos no envelhecimento 1. Doença de Alzheimer. Mecanismos moleculares de patogênese, fatores de risco e estratégias de tratamento. Os objetivos dessa aula são compreender os mecanismos moleculares da patogênese da doença de Alzheimer, que essencialmente é a agregação das proteínas beta-amiloide 42 e proteína tau, conhecer os fatores de risco e fatores protetores associados e entender os mecanismos moleculares das estratégias de tratamento farmacológico. Critério clínico para o diagnóstico da doença de Alzheimer. Essa é uma doença cujo declínio cognitivo é progressivo. Então, todos os sintomas que são apresentados aqui, eles agravam mais e mais com o tempo. 1. Declínio na aprendizagem de novas informações, cada vez mais progressivo. 2. Resgate de informações antigas, também é prejudicado. Afasia, apraxia, agnosia, que são, respectivamente, a dificuldade na fala ou de compreensão de linguagem, a dificuldade, que seria um distúrbio motor, apraxia, né? A dificuldade de coordenação de movimento, e agnosia, que é incapacidade de identificar objetos por percepção sensória. Além disso, perda da capacidade de organizar, planejar e executar atividades cotidianas. Isso a gente vê no próximo slide, qual é a origem. Alterações graduais tornam-se mais severas com o tempo. E aí, para finalizar, é necessário fazer diagnóstico diferencial. Então, você tem que distinguir entre doença de Alzheimer e doença de Parkinson, Huntington e hipotireoidismo, que dão sintomas de perda de memória similar. Aqui tem-se dois cérebros, o cérebro de uma pessoa afetada e o de uma pessoa não afetada pela doença. Qual é qual? Se você disse que a pessoa normal é do lado da direita e Alzheimer do lado esquerdo, você acertou. O que você nota quando compara os dois encéfalos? Você deve ter notado que há uma perda de massa celular. O cérebro ele tem uma redução de volume na doença de Alzheimer. Isso porque ocorre a atrofia cerebral. Células morrem ao longo do curso da doença. Indo para um enfoque mais profundo, essas são as áreas do cérebro afetadas na doença de Alzheimer. Lobo frontal, que é responsável pelo raciocínio lógico, né, e resolução de problemas, é afetado. O lobo parietal, que integra a informação da percepção sensorial. O cerebelo, que está relacionado ao movimento, lembra que tinha aquele problema da apraxia. O lobo temporal e hipocampo, ambos envolvidos na memória. O lobo temporal, além disso, também tem uma participação na percepção e processamento da informação auditória da audição. E o núcleo de Maynard, que é onde estão contidos a maioria dos neurônios que produzem acetilcolina. Então, os neurônios colinérgicos, que são importantes para essa doença. Isso, agora, em uma aproximação mais profunda ainda, é um desenho que mostra o corte histológico do cérebro de um paciente normal do lado esquerdo e com Alzheimer do lado direito. Então você nota que há coisas diferentes entre isso daqui e isso daqui. Isso é diferente disso, isso é diferente disso. Então, na pessoa com Alzheimer, eu vou ter a formação desses emaranhados neurofibrilares no interior dos neurônios e dessas placas amiloides no exterior dos neurônios. Essas placas recebem esse nome de amiloide porque inicialmente achava-se que eram grânulos de amido. Esse mesmo amido aí que tem na maisena, na farinha, o amido das plantas. Mas depois verificou-se que não era bem isso, que as placas amiloides eram constituídas de proteína, uma proteína chamada proteína beta-amiloide. E os emaranhados neurofibrilares, eles eram constituídos também de proteína, tinha origem proteica, a proteína tau. Como se formam as placas constituídas de agregados da proteína beta-amiloide? Esse é o mecanismo de clivagem da proteína beta-amiloide. Então, o que você vê desenhado aqui é uma membrana plasmática da célula, então que está a cabeça do fosfolipídio, as caudas polares, né? Aquele modelo do mosaico fluido.
Atravessando a membrana, você tem uma proteína transmembranar chamada proteína precursora amiloide, ou beta-APP. Beta-APP, então, ela atravessa a membrana, tem uma porção transmembranar, tem uma porção extracelular, uma porção intracelular. Bom, o que acontece? Essa é uma proteína que é processada, ela é clivada por outras proteínas. A primeira clivagem ocorre por uma proteína chamada alfa-secretase. Então, a alfa-secretase vai clivar bem aqui, na junção dessas duas partes, azul claro e roxo. Então, clivou e separou. E aí eu produzo um peptídeo S-APP-alfa. S é dissolúvel. Acredita-se que esses peptídeos eles estão envolvidos na comunicação entre neurônios. Em seguida, uma outra enzima chamada gama-secretase, ela vai clivar mais aqui, no interior da membrana, liberando um fragmento chamado P3. Esse fragmento P3 ele tem baixa toxicidade, ou seja, ele pode causar uma leve demência, mas ele não é o que vai causar a doença de Alzheimer. Esta via, que é a via que não vai formar as placas amiloides, é chamada de via não amiloidogênica. Todas as pessoas produzem o peptídeo P3. Bom, existe uma outra via, que é a via que causa a doença, chamada via amiloidogênica. Agora, a proteína que vai clivar a beta-APP não é mais a alfa-secretase, é a BACE1. Em inglês, BACE1 é a proteína que cliva o peptídeo beta-amiloide, né? É o que significa essa sigla aqui. Beta-amiloide cleavage enzyme, que é a enzima que cliva a peptídeo beta-amiloide. BACE1 ela cliva bem aqui, rente à membrana, e deixa esse pedacinho a mais aqui da proteína. Esse pedacinho corresponde a 2 aminoácidos, então ela é só 2 aminoácidos a mais em relação a essa daqui. E aí sai esse outro peptídeo solúvel que provavelmente está envolvido em comunicação entre neurônios. Para diferenciar esse desse que é maior, então esse é S-APP-alfa e esse é S-APP-beta, pelo caminho amiloidogênico beta. Em seguida, a gama-secretase, que também está lá nas duas vias, ela vai clivar no mesmo lugar que ela sempre cliva e vai produzir isso daqui, o peptídeo amiloide beta 42. Então aqui tem na parte roxa 40 aminoácidos mais 2, 42. Então esse é o 40, esse é 42. Esse peptídeo é, de acordo com essa proposta de trabalho, é o que causa a doença, o peptídeo beta-amiloide 42. E ele vai se acumular tanto do lado extracelular quanto do interior da célula, intracelular. O que sobrou disso daqui, né, desse lado de cá esse C83, desse lado de cá esse AICD, são porções de proteína que podem estar envolvidas em expressão gênica, ativar algum gene no núcleo, mas isso não é tão essencial para compreender a doença nesse momento. Bom, produziu-se grandes quantidades de peptídeo beta-amiloide. Como que a partir disso eu chego na formação daquelas placas? Isso é uma representação simples da proteína beta-amiloide. A proteína beta-amiloide é uma proteína que ela pode mudar a sua conformação espacial. O que é isso? Ela muda a sua estrutura no espaço. Ao mudar a sua estrutura, ela vai expor alguns resíduos de aminoácidos que têm tendência de interagir uns com os outros. E aí eu formarei oligômeros, que são, né, cada proteína dessa agora representada por uma bolinha, são conjuntos de proteínas ligadas umas nas outras. Então aqui formou um conjunto de 6 proteínas e aqui eu tenho uma cadeia de 6 proteínas, cadeia linear, cadeia circular. E isso vai formar o que a gente chama de protofibras, ou oligômeros pré-fibrilares. As protofibras elas podem se empilhar, então isso daqui empilha e eu formo uma estrutura maior, então cada um desse é um desse, e formo uma fibra muito resistente. E esse seria o caminho que eu entendo que é o que vai dar a placa. Outros pesquisadores falam que isso daqui vem direto para as fibras. Eu acho que ele tem uma passagem por aqui, mecanisticamente, né? Ainda tem dúvidas. Mas o que todo mundo concorda é que essas fibras, elas se agregam
e formam a placa. Então aqui o que você vê, ó, tá vendo que isso aqui parece uma estrelinha? São os neurônios, neurônio, 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 e isso aqui, a bolinha, é a placa amiloide constituída de fibras amiloides que vieram de protofibras da proteína beta-amiloide que mudou de conformação, que veio da proteína beta-amiloide normal que foi produzida lá na via amiloidogênica. Mas isso não explica por que ocorre a doença, explica que uma proteína agrega, que é aquela proteína lá. E a outra proteína? Agregava uma proteína dentro dos neurônios também. Como se formam os emaranhados neurofibrilares constituídos de agregados da proteína tal? A proteína tal, ela pertence ao citoesqueleto da célula. Isso é uma microscopia de célula em que eu estou marcando as membranas em vermelho, em azul os núcleos e em verde você vê que é uma malha de estruturas tubulares, né, de cabos. Isso é chamado de citoesqueleto. Então a célula não é um saco vazio, ela tem uma estrutura, um esqueleto que é responsável por várias coisas, como veremos a seguir. Do que é composto o citoesqueleto? O citoesqueleto é composto de proteínas. Uma das estruturas do citoesqueleto se chama o microfilamento. Microfilamentos são produzidos por monômeros de G-actina. E os monômeros de actina vão formar as fitas de F-actina. E aí eu formo esses cabos que podem ligar as extremidades da célula. Ou eu posso pegar e formar um filamento intermediário. Filamento intermediário é formado por uma proteína de filamento intermediário que se dimeriza. Dimerizar é agrupar em 2. Ou tetrameriza, que se agrupar em 4. E ela começa a ligar uma com a outra, esses agrupamentos aqui, formando cabos, né? Então, eu formo protofilamentos que são alinhados, e aí você vê que formam esses cabos aqui. E isso permite também unir extremidades da célula e fazer cruzamentos, aquela estrutura que vimos na microscopia. O terceiro tipo de estrutura são os microtúbulos. Microtúbulos são constituídos por proteínas chamadas tubulinas. As tubulinas são de dois tipos, tipo alfa, tipo beta. E elas aparecem alternadas aqui, né? Você vê que a diferença de cor mostra que alterna entre alfa e beta. Não sei se você consegue observar, mas as tubulinas, elas estão organizadas no helicoidal, muito parecido com aquela mola do caderno universitário. Igualzinho. Gira, gira para cá. Então, no centro disso, há um buraco. Esse buraco é oco, mas isso é natural desse tipo de organização. Vai ficar um buraco oco aí, mas eu criei uma estrutura agora que ela vai ter uma rigidez muito boa para eu poder criar um certo tipo de estrutura em um tipo de célula especial, que a gente conhece muito bem, que é o neurônio. O que acontece? Essa estrutura feita de tubulinas, o microtúbulo, ela não é muito estável, eu preciso ter alguém que estabilize. Quem estabiliza é a proteína tal. Então, a proteína tal é como se fosse uma cola. Ela mantém as tubulinas aderidas. Aqui você vê uma bolinha escrita em cima, desenhada em cima da proteína tal. Isso é um grupo fosfato que é adicionado nela para dar uma possibilidade de interação com o microtúbulo. Existem algumas proteínas que são desreguladas nos pacientes com Alzheimer, que são a glicogênio sintase 3, glicogênio sintase quinase 3 beta e a ciclina dependente quinase 5. São duas proteínas que adicionam fosfato em proteínas. Por alguma razão, seja ela mediada por estímulo imunológico ou outro tipo de estímulo, essas proteínas elas perdem a sua regulação e começam a fosforilar tal em mais lugares. Então você vê aqui só tinha um, agora ela tem 3 fosfatos. Acontece que tal hiperfosforilada não consegue se aderir igualmente aos microtúbulos como a tal pouco fosforilada. Então os microtúbulos se desmancham. Eles são desestabilizados e isso vai dar defeitos no transporte axonal que veremos a seguir. E a proteína tal, uma vez que também vai ser associada aqui, ela estará livre. E proteínas tal hiperfosforiladas, elas têm uma tendência
a se associar umas às outras. Elas agregam e vão formar esses filamentos e depois vão formar os emaranhados, aqueles emaranhados que apareciam lá no centro do neurônio. Como que isso ocorre? Como que agrega a proteína tal? O mecanismo é o mesmo da proteína beta-amiloide. Então, tem a proteína tal, fosforilada, ela tem uma estrutura normal. Essa estrutura, por alguma razão, ela modifica e expõe aminoácidos que acabam interagindo uns com os outros. E aí eu vou ter formação de oligômeros pré-fibrilares ou protofibras, formação de fibras, que pode ser por dois mecanismos, né? Eu prefiro acreditar que é assim, por um intermediário assim. E as fibras vão dar origem aos emaranhados neurofibrilares, que são essas estruturas aqui, que estão dentro do neurônio. Então tá lá, emaranhado neurofibrilar. Então eu tenho uma doença que é causada por agregação de duas proteínas, uma associada aos microtúbulos, que agrega no citoplasma, e a outra que é processada na membrana e agrega extracelularmente. Mas isso também não explica a doença. Para você começar a entender por que isso causa doença, eu preciso te dizer qual é o papel dos microtúbulos. Isso daqui é um desenho de um neurônio. Então você vê aqui o corpo do neurônio, o núcleo, alguns dendritos dele, e aqui está a fenda sináptica com outro neurônio que ele faz contato. Aqui você vê o nó de Ranvier, as bainhas de mielina, e você vê o axônio comprido aqui. Há um detalhe do que é isso em roxo dentro do axônio, aqui em zoom. O que é isso em roxo? Microtúbulos. Então, como microtúbulos são proteínas do citoesqueleto, são eles que dão a estrutura prolongada e estável dos axônios. E os microtúbulos, eles são muito parecidos a trilhos de trem, trilhos do metrô, que são utilizados para transportar organelas. E eu tenho transporte de dois tipos, anterógrado, quando vem do citoplasma para essa extremidade, ou retrógrado, quando vem dessa extremidade do citoplasma. Quem que a célula quer transportar? Uma organela chamada mitocôndria. Então, a mitocôndria, ela pode ser aderida a proteínas chamadas dineína e dinactina, que fazem ela se mover da fenda sináptica para o núcleo. Eu preciso de energia aqui. Mitocôndria é a organela da respiração que produz ATP. Então, ela migra pelo microtúbulo, chega aqui e entrega seu cargo, sua carga de ATP. Ou, o contrário, eu preciso de energia aqui para que as vesículas sinápticas se fundam na membrana e eu entregue o neurotransmissor. Então, a mitocôndria, com a ajuda da quinesina, ela se desloca pelo microtúbulo. Então, ela precisa que essas proteínas se associem a ela que se desloque pelo microtúbulo. Então, se eu agrego tal, eu desmonto o microtúbulo, a mitocôndria não migra mais. Logo, o neurônio fica disfuncional. Como sei que é assim? Veja aqui, esse é um desenho, é uma figura de um artigo científico em que as mitocôndrias estão coradas em vermelho, os microtúbulos em verde. E aí você vê vários tempos, né, de 0 a 10 minutos. Observe o que acontece com as mitocôndrias ao longo do tempo. Elas vão se distanciando ao longo dos microtúbulos. E isso é uma evidência de que elas caminham ao longo dos microtúbulos. Então isso é uma das causas, isso é o que leva à doença. Agregar a proteína tal leva ao rompimento da migração da mitocôndria no microtúbulo, porque o microtúbulo desmontou. E o que causa os agregados da proteína beta-amiloide? Bom, essa ilustração mostra isso para você. Uma coisa imediata que pode acontecer é, na fenda sináptica, eu formar agregados de proteína beta-amiloide e eu obstruir a fenda. Então, não vai ter como eu transmitir a informação de um neurônio para o outro. A outra coisa é, se formar agregados da proteína beta-amiloide em um axônio, eu posso acabar levando à morte desse trecho da célula aí. Então, não vou ter mais a formação de uma ligação sináptica. Uma terceira coisa, a formação de uma placa, a placa, veja, ela não é uma coisa chata, como uma pizza, né? Ela é esferoide, então ela consegue no espaço
deslocar coisas que estão ali. Então ela pode empurrar esse axônio. Ao empurrar isso daqui, eu posso desfazer uma ligação, uma fenda sináptica em um neurônio com o qual esse daqui está conectado. E aí, é óbvio, eu prejudico a transmissão de sinal. Então pode ocorrer várias coisas, obstrução da fenda sináptica, rompimento da fenda, porque isso daqui deslocou o axônio, ou destruição do próprio axônio. E isso explica um pouco mais por que a agregação dessas proteínas leva à doença, leva à perda funcional neuronal. Há uma última coisa importante a se mencionar aqui em relação a isso, a essas proteínas, que é uma hipótese imunológica para a lesão neuronal. Então aí tem um neurônio, esse neurônio ele produz oligômeros beta-amiloide, mas esses oligômeros aí, em geral, eles não são formados numa pessoa comum, certo? A via amiloidogênica, nem todos têm a via amiloidogênica, nós produzimos também o peptídeo beta-amiloide que agrega, mas numa quantidade menor, né? As pessoas que não têm a doença produzem numa quantidade menor. As pessoas com doença, por razões que serão explicadas mais à frente, vão produzir numa quantidade muito maior. Mas todo mundo produz isso, mas na quantidade elevada, que é a do paciente, da doença, isso daqui, esses oligômeros, eles serão reconhecidos como antígeno por células do sistema imune. Né? Células que estão no cérebro lá, o astrócito, que é uma célula imunológica, a microglia, que é uma célula de estrutura do encéfalo. O que isso faz? Isso faz com que essas células se tornem ativadas e produzam interleucinas, IL-1, IL-6, TNF-alfa. Aprendemos isso na aula de imunologia. IL-1 é uma interleucina, IL-6 também, TNF-alfa é outra. Isso daqui, IL-6, por exemplo, é uma interleucina pró-inflamatória. Isso disparou uma resposta inflamatória no encéfalo, os oligômeros. TNF-alfa é uma das respostas, inclusive, que vai aumentar a agressividade do macrófago. Bom, aí o que acontece? IL-1 e IL-6 TNF-alfa causa lesão nas sinapses. Ou esse tipo de lesão, quando ocorre, também aumenta a produção de tal fosforilar. Então tinha um problema extracelular que causou um problema intracelular, também relacionado à doença. E isso leva à doença de Alzheimer. Finalmente, é óbvio, né, que se eu estou com um neurônio mal, eu vou acabar fazendo com que a produção dessas interleucinas leve à produção de mais oligômeros beta-amiloide e isso afeta os neurônios vizinhos. Então, muito provavelmente, as placas amiloides são antígeno que vão levar à produção de citocinas pelo astrócito, a microglia, e isso leva à inflamação. E essa inflamação leva à agregação de tal e morte neuronal. Fatores de risco. Quais são os fatores de risco da doença de Alzheimer? 1. Idade. Quanto mais velho, maior a chance. Então aqui você vê a prevalência percentual na população e a idade relativa em anos. Né? Então é uma doença característica de envelhecimento. Quanto maior o extrato, maior a frequência na população. E isso daqui remete àquela teoria do antagonismo pleiotrópico. Né? Então a gente vai ter vigor na juventude e às custas da ausência do vigor na velhice. Teoria evolucionária do envelhecimento, né? Chamada pleiotropia antagonística. Gênero feminino é mais prevalente em mulheres, principalmente após os 80 anos. Histórico familiar. Se há histórico familiar, por exemplo, um avô, um pai, a pessoa que tem histórico familiar, ela tem 3 vezes mais chance de desenvolver a doença. Aí é óbvio, se tem histórico familiar, você está falando de genética. Então, há genes associados à doença. Então, há alguns genes aí, né, a proteína precursora amiloide, PSEN1, PSEN2, que são 2 proteínas que fazem parte da gama-secretase, aquela proteína que clivava o peptídeo amiloide dentro da membrana, e a proteína tal. Se tiver mutação aí, algumas mutações específicas nisso, leva à doença. E genótipo ApoE Y4, que a gente vai detalhar isso um pouco melhor.
Como é que eu convenço você de que Alzheimer é uma doença genética? Isso é uma história bem interessante aqui. Isso aqui é uma família de pessoas que estão na Colômbia, viveram na Colômbia, algumas já foram embora. Então, nessa família, a partir de histórico médico e depois por identificação molecular, eles obtiveram a seguinte árvore. Né? Eu tenho aqui um casal e essa senhora, a matriarca dessa família, possivelmente ela tinha sintomas que lembravam a doença. E aí tiveram filhos. Aqui você vê que há uma filha que tem a doença. Aqui tem um filho. Filho não. A filha casou com uma pessoa que também ela era portadora da doença. E aí os dois tiveram um filho portador. Parece que aquela teve mais de um marido e aquela deu origem a Maurício, que é esse ancestral comum de todos eles que tem doença de Alzheimer. Esses daqui, eles não manifestaram doença, mas eles tinham o gene. E quando eles casaram, eles produziram pessoas que eram portadoras da doença, tinham um traço da doença. E esses daqui também. Então, primeira geração, segunda geração, olha a terceira. Já na quarta geração, aí você tem aqui mais casos suspeitos, mas aqui o número de casos confirmados aumentou. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 casos confirmados. Aqui só tinha 1. Na quarta geração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos confirmados. E assim sucessivamente. Então, ao longo das gerações, os casos confirmavam cada vez mais. E é óbvio que vai chegar uma hora que você não vai ter mais pessoas aqui, porque elas vão morrendo por causa da doença, e a doença se torna cada vez mais grave e pode ocorrer o surgimento de Alzheimer de origem precoce. Todos esses pacientes, eles tinham mutação chamada mutação paisa. Né? Então, essa mutação paisa ela é uma mutação no gene presenilina 1. Presenilina 1 é uma das proteínas que faz parte da gama-secretase, que é a segunda enzima, né, que cliva tanto na via amiloidogênica quanto não amiloidogênica. E aqui a gente vê alguns casos de pessoas, né, então coisas assim, por exemplo, a Liliana de 29 anos, que ela está aterrorizada com isso, né, sabendo que ela carrega a mutação. Né, e no caso o Deres, de 50 anos, que teve um começo precoce, 50 anos ele já tem Alzheimer. Então isso mostra nessa família colombiana em particular, que é uma doença genética e isso é transmitido para os descendentes. Então, onde estão esses genes? Isso daqui é um mapa dos cromossomos humanos. Então, nós temos aí 22 cromossomos autossômicos e um cromossomo sexual, Y, nas pessoas do sexo masculino e X nas pessoas do sexo feminino. Em laranja, são genes que vão levar ao surgimento da doença de origem precoce. Então, por exemplo, mutação no gene PSEN2, da presenilina 2, que está envolvido na formação da gama-secretase, causa origem precoce. A mutação PSEN1, da paisa, também. A mutação paisa está aqui. E mutação na proteína precursora amiloide. Também dá esse problema. Cromossomo 21, tá? Proteína amiloide. Qual é a doença em que eu tenho duplicação do cromossomo 21? É isso mesmo, síndrome de Down. Então, a pessoa com síndrome de Down, ela produz o dobro de proteínas precursora amiloide. Né? Então, ela pode desenvolver Alzheimer também. Aí, em verde, estão as mutações que vão dar Alzheimer tardia. Então aí você tem aqui, por exemplo, mutação nesse gene, a macroglobulina alfa 2, a mutação nesse receptor aqui de lipoproteína de baixa densidade, LRP1, e a mutação no gene APOE, que vai ser discutido em mais detalhe. Então essa está no cromossomo 19, cromossomo 12, eu tenho essas duas aqui, né? O alfa 2 macroglobulina e o LRP1. Essa daqui, em particular, está associada com essa.
É óbvio que se fosse barato, o que era necessário era, para saber se tem de fato um risco na família, é você fazer o teste genético disso. Mas não é, isso não é um teste de rotina do SUS e a pessoa tem que pagar isso em algum lugar que faça. Deve ser caro, porque PCR é um teste que você vai gastar em média de 500 a 800 reais. O que é a proteína ApoE? ApoE significa apolipoproteína E. E ApoE é uma proteína que transporta lipídios e ela participa do reparo das sinapses. Aqui você tem um mastrócito, tem uma célula do sistema imune, né? Tem no cérebro. Aqui ele tem o receptor ABCA1 e aqui dentro dele eu tenho uma lipoproteína ou lipídios, né? Esses lipídios aqui eles são entregues por ABCA1 para ApoE, que está relacionado, está indicado aqui nesse barquinho laranja, essa proteína curva laranja. A ApoE recebe essa lipoproteína do astrócito. O que ela faz? Ela entrega isso para um neurônio. Então o neurônio agora pode usar essa lipoproteína, por exemplo, para a síntese de sua própria bainha de mielina, né, para fazer reparo da célula, da membrana da célula. Então eu tenho um receptor aqui que permite isso. Quem é? LRP1. Lembra do cromossomo 12? Então por isso que a ApoE e LRP1 estão associados. Então essa é a função normal de ApoE. A ApoE, ela faz o seguinte: cada estrutura laranja dessa é a ApoE. Junto com a ApoE eu tenho fosfolipídios, que são lipídios de membrana que vão formar uma estrutura. E dentro desta estrutura eu tenho ésteres de colesterol. Eu tenho colesterol e ésteres de colesterol. Para que serve? O colesterol serve para aumentar a maleabilidade das membranas. E nos neurônios isso é essencial, porque eles precisam de colesterol para poder secretar neurotransmissores pelas vesículas sinápticas. As vesículas não podem ser rígidas, elas têm que ser mais flexíveis. Quem deixa a membrana flexível é o colesterol, é um lipídio. Mas o que a ApoE tem a ver com a doença? Bom, na população existem 3 alelos. Né? Veja, você recebeu, né, o gene ApoE do seu pai e o gene ApoE de sua mãe. Então você tem 2 alelos. Então você pode ser epsilon2, epsilon2, epsilon3, epsilon3, epsilon4, epsilon4, ou epsilon2, 3, 2, 4, ou epsilon3, 4. Essas são as possibilidades que você tem. Na população só tem esses 3. Eu não sei quais são os meus. Enfim, teria que fazer o teste genético. O alelo epsilon2 é conhecido como alelo protetor. Então, ele protege a pessoa, ela não vai ter a doença de Alzheimer. E aí aqui, essa representação em retângulo é a proteína. E aqui ele destaca 2 aminoácidos. Um na posição 112 e outro na posição 158. Proteína normal, eu tenho o aminoácido cisteína nas 2 posições. O alelo epsilon3, ele já começa a complicar a situação e a pessoa tem alguma perda de memória. Ela tem cisteína na posição 112, que é o aminoácido normal, mas trocou para arginina na posição 58. Já o alelo epsilon4, ele tem 2 argininas nas 2 posições, ou seja, ele divergiu muito e esse é o alelo de risco. Quem tem pelo menos uma cópia do alelo epsilon4 e não tem um epsilon2 está em risco. Mas o que esses alelos epsilon2, 3 e 4 de ApoE fazem? A epsilon2 eu já disse, o protetor vai fazer aquilo que ela faz, entregar o lipídio. Vamos ver epsilon3 e epsilon4. A ApoE ela é importante porque ela participa da via de depuração do peptídeo beta-amiloide. Depurar significa eliminar esse peptídeo. Então aqui tem a formação do peptídeo beta-amiloide. Fora da célula, ela dura de 2 a 8 horas. A ApoE, epsilon3 faz isso melhor que epsilon4, vai fazer o seguinte: vai levar isso daqui para dentro dos astrócitos da microglia e neurônios. E aí essas proteínas aí podem ser destruídas lá ou agregadas dentro do neurônio, mas não fora do neurônio. Outro mecanismo de depuração
E epsilon 3 faz bem melhor que epsilon 4. Degradação proteolítica, que é fazer com que essa proteína seja degradada, beta-amiloide, aí ela não agrega mais. Depuração através da barreira hematoencefálica. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte: pega isso daqui, a ApoE pega, transporta isso e joga aqui nos capilares. E aí vai para o plasma, do plasma isso degrada pela via renal e secretado na urina. Epsilon 3 faz melhor que Epsilon 4. Epsilon 2 mais ainda, né? Mas Epsilon 2 não vai ter problema. Depuração via ao longo da drenagem do fluido intersticial. Então eu posso também ter a drenagem aqui, eu posso tanto no capilar quanto num vaso, numa artéria, né? E eu jogo a amiloide beta para cá, ele vai para o sangue, vai para a excreção renal, na urina. E infelizmente, às vezes, nesse mecanismo de transportar para cá, como o transporte é ruim, certo? Não é um transporte muito bom, mediado por epsilon 3 e epsilon 4, acaba se acumulando um pouco de peptídeo beta-amiloide e forma uma placa aqui. E isso vai levar ao que a gente chama de angiopatia amiloide cerebral. Isso vai reduzir o calibre do vaso. É extremamente perigoso isso. E com relação à placa, epsilon 2 não forma a placa, e aí o epsilon 4 forma mais placa do que epsilon 3. Então, epsilon 2 é o alelo protetor. Se tem um epsilon 2, a pessoa está bem. Se ela não tem, e ela tem dois epsilon 3, é melhor que um epsilon 3 e um epsilon 4. E se ela tem dois epsilon 4, então ela está num caso mais grave. Essas vias de depuração não funcionarão bem e a placa se forma. Então a proteína apolipoproteína E está envolvida na depuração do peptídeo amiloide beta. Fatores protetores. Gênero masculino. Estimulação cognitiva constante. Quanto mais a pessoa se estimula, melhor. Maior é a rede, aquela coisa que ensino em outras disciplinas, né? A reserva cognitiva. Então a pessoa ela pode estudar outras línguas que não a dela, ela pode aprender a trocar instrumentos musicais que ela ainda não sabe, ela pode aprender coisas que ela não sabe, então vai fazer algum curso de alguma coisa que você não conhece ainda. E quanto mais você explora, maior a sua reserva cognitiva, maior o número de sinapses. Isso protege a pessoa. Atividade física regular. Então, a atividade física também está relacionada à formação de sinapses. Dieta rica em antioxidantes. As proteínas beta-amiloide, quando são depuradas dentro do neurônio, elas causam estresse oxidativo. E isso vai acabar levando à morte neuronal também. Então, os antioxidantes que estão presentes nos alimentos coloridos, como, por exemplo, beterraba, abóbora, cenoura, eles vão ter uma participação importante aí. Presença do genótipo ApoE-epsilon-2. Esse é o genótipo da proteína que depura bem o peptídeo beta-amiloide, é um fator protetor. Níveis baixos de colesterol. O colesterol ele está associado com o aumento da produção dos alelos ruins, né? Então, na pessoa que nasceu com os alelos ruins, epsilon 3 e epsilon 4, o nível alto de colesterol faz com que se produza mais esse alelo, mas esse é o alelo que favorece a agregação do peptídeo beta-amiloide. Uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Como foi mostrado naquele modelo, trata-se de uma doença inflamatória. Então, usar anti-inflamatório não esteroidal vai resolver esse aspecto inflamatório e impedir a formação do agregado da proteína tal, ou reduzir isso. Como que se trata a pessoa com doença de Alzheimer? Bom, o tratamento das pessoas com doença de Alzheimer, ele é feito utilizando uma série de inibidores. Esses inibidores podem ser inibidores dos efeitos na neurotransmissão, induzidos pela proteína beta-amiloide. Pode ser inibidores neurotóxicos da proteína beta-amiloide, inibidores da produção da proteína beta-amiloide, inibidores da agregação da proteína beta-amiloide e inibidores da neurotoxicidade induzida por tal. Mas esse assunto
será tratado na próxima aula.